Governador Wilson Witzel, eu queria partir do ponto deixado agora pela senadora Elisiane. Pelo que eu entendi, o que Vossa Senhoria relata aqui, ocorreram ações contrárias às medidas restritivas adotadas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro quando Vossa Excelência estava no exercício do governo. Eu queria somente que o senhor confirmasse. O senhor entende que algumas dessas ações, e para corroborar com isso, eu peço aqui uma informação, tem uma notícia de 7 de fevereiro de 2019, antes, inclusive, da pandemia, o Vossa Excelência ainda estava no governo, em que o então ministro Gustavo Bebiano relata ameaça à equipe de governo em hospital do Rio de Janeiro e suspeita de atuação de milícia. Pelo que Vossa Senhoria destacou ainda há pouco, respondendo à senadora Elisiane, teve atuação de milícias contra as medidas de isolamento adotadas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Vossa Senhoria confirma isso? Foi o que aconteceu, que eu também tive notícia pela imprensa. Agora, só para esclarecer a Vossa Excelência, como foi um fato ocorrido no Hospital Federal, nos termos do artigo 109 da Constituição, cabe à Polícia Federal apurar. Perfeito. E o fato não foi apurado. Mas após esse episódio, eu falo em relação à pandemia. Teve atuação miliciana contra as medidas restritivas, as medidas de isolamento? Senador, eu não posso afirmar isso, porque as carreatas elas eram organizadas, de forma muito bem organizada, contra as medidas de isolamento. Então, vamos a esse foco, as carreatas. O senhor relatou aqui, nós temos conhecimento, e o senhor declina aqui, que parlamentares estaduais e federais participaram das carreatas. De fato... Não participaram, eles organizavam. Eles organizavam. Eles organizavam as carreatas. De fato, inclusive, senhor relator, aqui temos algumas postagens em redes sociais da época, inclusive de um parlamentar investigado pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte: é hora de começar os trabalhos, manifestações pela reabertura do comércio e isolamento vertical. Aqui, outra. Como é que um governador de Estado decreta e, ao invés de ir ao judiciário para questionar a decisão do governador, faz um movimento de desobediência civil, motivando carreatas contra a decisão do governador? Perfeito. Tem outra aqui. Venho alertando há tempo sobre a alteração da estatística de óbitos. Acredito que, inclusive, um dos temas de investigação da CPI. Quando a verdade vir à tona, muitos perceberão que a grande esquerdopata mídia participou com todas as forças do maior experimento social deste do século passado, e talvez parem de se pautar por ela. O senhor podia declinar o nome dos parlamentares que organizaram carreatas, organizaram eventos contra o isolamento social? Senador, acredito que sim. Tem umas notícias de jornal, mas é o deputado estadual Pobel, um dos mais violentos. Esse cidadão invadiu o hospital de campanha de Nova Iguaçu. O deputado Anderson Moraes, deputado Alana Passos, deputado federal Antônio de Paulo. Os que eu me lembro de cabeça são esses. São os principais articuladores das carreatas. Senhor relator, eu considero importante nós registrarmos na CPI os nomes dos parlamentares que foram declinados pelo senhor governador Wilson Witzel, porque esses, assim, claramente o senhor governador aqui declina nome de parlamentares que obstacularizaram, sabotaram medidas de prevenção. Não, inclusive, senador, eles foram réus numa ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para que não fizessem as carreatas. Alana Passos, Anderson Moraes, Pobel, eles foram claramente réus nessa ação. O senhor não pode afirmar, mas o senhor há elementos, há informações que acredita que também desses atos contra o isolamento, contra as medidas restritivas, tiveram, ou melhor, a atuação de grupos milicianos. É bem provável. Perfeito. Senhor governador,
no Rio de Janeiro, salvo o melhor juízo, o senhor me corrija, tem 650 leitos de hospitais federais fechados, né? O senhor chegou a informar o governo federal? Mais de 800. Perfeito. O senhor chegou a informar o governo federal sobre esses leitos fechados e ao Fórum de Secretários Estaduais de Saúde? Senador, no início de 2019, eu pedi a administração dos hospitais, obviamente com os recursos, acredito que são mais de 3 bilhões de reais. Para esses hospitais, dá e sobra para abrir os leitos. E em 2019, nós já teríamos esses leitos abertos. Não fui atendido e, durante a pandemia, também não fomos atendidos. Com o objetivo exatamente de asfixiar a gestão da pandemia para fazer prevalecer a narrativa de que os governadores... Então, o governo federal, propositadamente, não atendeu às requisições de Vossa Senhoria para... Não, as justificativas são as mais estapafúrdias, que os leitos estão sucateados, os leitos não estão em condições de ser operados. Sim, mas entre construir o hospital de campanha, que é uma grande dificuldade, um grande problema, e reformar rapidamente leitos, a medida seria salutar, seria reformar os leitos. Perfeito. Além dos episódios de carreatas contra as medidas restritivas, nós tivemos notícias de invasão de hospitais e também que teria sido organizadas e patrocinadas por parlamentares. Deputado Poubel. Ele invadiu... Além deste, algum outro? Que eu me lembre, esse daí foi o articulador da invasão no hospital. Perfeito. O senhor chegou a constituir um comitê científico do enfrentamento à pandemia durante o seu governo. As decisões sobre as medidas restritivas foram adotadas no âmbito deste comitê? Todas. Eu, pela experiência como juiz federal, ouço os peritos. As minhas decisões são pautadas com base na expertise dos que são conhecedores do tema. E eu determinei ao secretário de Saúde que ele constituísse um comitê científico e que todas as decisões seriam motivadas por esse comitê científico nos decretos que foram baixados. O senhor disse que ocorreram intervenções indevidas do governo federal no Rio de Janeiro. Uma delas, salvo o melhor juízo, foi a mudança do comando da Polícia Federal. O senhor confirma isso e lhe pergunto, além dessas mudanças, ocorreu algum outro tipo de pressão direta ao senhor para que ocorresse alterações na estrutura de governo dirigida por Vossa Excelência à frente do governo do Rio? Há um fato que eu vou manter sigilo e, se houver a sessão em segredo de justiça, eu vou revelar. E uma outra questão é o regime de recuperação fiscal. Desculpe-me, um fato? Um fato gravíssimo que eu vou revelar numa sessão que for em segredo de justiça. Perfeito. Senão, não haverá condições... Um fato de intervenção do governo federal. Que envolve a intervenção. Em vosso governo. No meu governo. Além disso, nós tivemos o regime de recuperação fiscal que só foi assinado após o meu impeachment no governo do Estado do Rio de Janeiro. O senhor chegou a ser advertido por alguém no governo federal que isso ocorreria só após o seu impeachment? Fui advertido. O governo federal chegou a procurar o senhor para falar do Hospital Geral de Bom Sucesso? E se o senhor recorda das prisões ocorridas por ter milícia à frente da direção desse Hospital Federal? Os hospitais federais são intocáveis, ninguém mexe ali. Tem um dono. E essa CPI pode descobrir quem é o dono daqueles hospitais federais. Tem um dono. O senhor fala dono, entre aspas. Tem um dono. Ali tem um dono. E tem investigação sobre isso. O senhor poderia indicar para essa CPI um caminho para descobrirmos quem são os donos? Quebrando o sigilo das OS que prestam serviço lá. Nós encontraremos quem são os donos. Quebrando o sigilo do surpreendente que foi exonerado. Teve um que foi exonerado. Os dois ali. Foi exonerado, quebrando o sigilo dele, quebrando o sigilo das OS que prestam serviço e as empresas que prestam serviço às OS. Certamente, essa quebra de sigilo, que deve ser sob segredo de justiça, para que possa avançar sem expor, num primeiro momento, os investigados. O senhor acredita que se esta comissão parlamentar de inquérito seguir nesse caminho, encontraremos quem são, abre aspas,
os donos, Exatamente. fecha aspas, Vai dos encontrar. hospitais federais do Rio de Janeiro. Certamente, ali tem dono. Perfeito. Durante o seu período à frente do governo do Rio de Janeiro, Vossa Senhoria recebeu alguma pressão por parte do presidente da República, no sentido de não decretar isolamento social, de não decretar o uso de máscaras? Caso afirmativo, quando e como isso se deu? Senador, ele nunca fez essa afirmação direta. A afirmação que ele fazia era nos pronunciamentos oficiais. Quando nós decretávamos as medidas de isolamento, vinha um pronunciamento oficial falando gripezinha, falando que os governadores iam acabar com os empregos, que os governadores são ditadores. Ou seja, não havia uma coordenação. E em não havendo uma coordenação, havia uma descoordenação. Havia um pronunciamento oficial, que eu entendo esse pronunciamento criminoso, que impedia os governadores de fazer o trabalho deles. Esse é o problema. O governador pede para ficar em casa. E o presidente vai no pronunciamento oficial e fala o contrário. Olha, é uma gripezinha, inclusive eu sou com meu histórico de atleta, não vou ter problema. Ou seja, as pessoas vão para a rua, vão sem máscara, faz aglomeração, e o caos vai se implantando e a dificuldade para fazer o isolamento é sempre muito grande. Em algum momento houve interferência ou tentativa de interferência do senhor presidente da República ou de pessoas próximas do presidente da República em sua administração com o objetivo de impedir a adoção das medidas sanitárias aprovadas pela Organização Mundial de Saúde ou algum outro tipo de interferência? Omissão. A omissão. A omissão na coordenação central, a omissão em dialogar com os governadores para encontrar uma solução que fosse nacionalmente, a omissão no sentido de se fazer a compra dos respiradores de forma nacional, através da União, junto a outros países, negociar. Hoje mesmo nós estamos assistindo aí o desespero dos governadores para poder conseguir vacina, porque ao invés de negociar com o governo, está brigando com o governo chinês. Então essa é a dificuldade que nós estamos enfrentando desde março de 2020 para poder minimizar os efeitos da pandemia. Algum pleito feito por Vossa Excelência, Vossa Senhoria, ao governo federal para adotar as medidas de combate à pandemia foi atendido ou deixou de ser atendido por conta das posições políticas adotadas pelo governo? Muito pouco. Recebemos talvez alguns respiradores, mas muito pouco, já com o ministro Pazuello. Recebemos alguns. Agora, esses números todos são muito insignificantes diante da pandemia, mas é uma conduta que fica claro, que demonstra que é uma omissão calculada e atende um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dá uns respiradores para dizer que não deu nada. Perfeito. Absolutamente suficiente. O senhor disse que o seu afastamento, o seu impeachment, foi caracterizadamente um ato político de perseguição por suas posições serem opostas ao do governo federal. O senhor, inclusive, insinuou que o hoje governador do Rio de Janeiro, no dia do vosso impeachment, estava aqui em Brasília. No dia do meu afastamento. No dia do vosso afastamento. Na véspera do meu afastamento, ele estava em Brasília. O senhor sabe, tem notícia de que, após isso, se ocorreram mudanças no trato com o governo federal e, mais que isso, se alguns personagens, como o senhor Fabrício Queiroz, passou a frequentar o Palácio Guanabara? Tem foto disso. Depois da minha saída, a relação do governo federal com o governo... É fato que a filha dele é nomeada no governo? Foi nomeada e, depois que saiu a reportagem, foi desnomeada. Perfeito. E ela tem foto dele no Palácio Guanabara. O Fabrício Queiroz passou a frequentar o Palácio Guanabara. No meu governo, não chegava nem perto. E eu nunca atendi pleitos de favorecimento a quem quer que seja. Embora... Hoje ele frequenta? Bom, tem uma foto Hoje ele dele. frequenta e tem relações com o seu governador, o seu atual governador? Não posso dizer, mas que a reportagem mostrou a foto dele no estacionamento do Palácio Guanabara, está publicado na imprensa. No meu governo, ele nunca passou perto. Então, claramente, o senhor acredita que o apoio que hoje o governo do Rio de Janeiro recebe é claramente por conta do governo do Estado do Rio de Janeiro, o atual governo, apoiar a política adotada pelo presidente da República, pelo governo federal? Certamente. O atual 15 segundos. O vice-governador que me substituiu, o vice-governador, ele declarou, inclusive, que vai
votar no Bolsonaro em 2022, está fazendo campanha, né? Já declarou isso aí, O lamentavelmente. senhor acha que isso tem relação com a omissão do governo do Estado do Rio de Janeiro nos eventos públicos que o presidente da República realiza, transgredindo as medidas sanitárias do Rio de Certamente Janeiro? isso. Senador Randolph, se eu tivesse no governo do Estado, não ia ter aquele tipo de coisa, não. Não ia ter motociata, eu ia ingressar na Justiça, provocando o Ministério Público para que houvesse uma decisão judicial proibindo motociata. Motociata, passeata, ia ter resistência, né? Infelizmente, sofri o impeachment de uma forma totalmente parcial. Não adianta falar que foi por unanimidade. O Ministério Público fala o que quer, de forma irresponsável. O juiz vai definir com base naquilo que o Ministério Público fala. Agora, lá na frente, não adianta ficar citando o trecho da delação aí, como foi citado, trecho da decisão, que a decisão do ministro é pautada nas inverdades que o Ministério Público leva, né? E aí, lá na frente, eu nunca fiz isso como juiz. Lá na frente, absolvido. Muito obrigado, senhor governador. Senhor presidente, só comunicando, só um minutinho, senhor presidente, só para comunicar a Vossa Excelência, senhor relator, que estou requerendo o depoimento em reservado à SCPI do senhor Wilson Witzel. Acho que tem informações complementares que sua senhoria poderá prestar à SCPI. Não há mais perguntas, para complementar as perguntas